Orlando, conta pra gente qual que é o sabor da coluna de hoje. Olá, Rafael. Olá, Jenny. O sabor de hoje é sabor de complicado. O tema de hoje é um pouco complicado, mas eu vou tentar pormenorizar e me fazer entender. Sempre que eu falo de cidades aqui na coluna, que a gente tem vários temas abordados, ou da cidade de Manaus, eu tenho um retorno enorme do cidadão. Parece que ele tem sede em falar da cidade de Manaus. E as cidades, elas são como seres vivos. Tem até uma analogia que os arquitetos fazem sobre a malha viária, a cidade, pedaços da cidade como tecidos urbanos. Porque as cidades, elas nascem e elas crescem, elas se desenvolvem e elas mudam. É um processo naturalíssimo de mudança das cidades e a gente tem que se adaptar a esse crescimento, a essa evolução, a essa mudança. Elas só não diminuem, é muito difícil uma cidade diminuir. E quando ela diminui no seu tamanho, digamos assim, isso é um indicativo claro de que ela pode vir a morrer. Ontem, eu acompanhei pelos telejornais um processo de audiência pública sobre a transferência da rodoviária que fica ali no início da Torquato para o T6. Eu não sou engenheiro de trânsito, eu não sou urbanista, eu não consigo avaliar de forma alguma as condições técnicas. Eu acho que uma cidade que se dá a respeito tem planos e justificativas do porquê da mudança. Agora eu, como cidadão comum, reconheço que aquela rodoviária já é insuficiente para Manaus. Eu fui várias vezes lá, até para trabalhar, e o cheiro de banheiro vem no meio do salão. O pátio onde estacionam os ônibus é pequeno. A rodoviária está no local para onde ela não pode crescer para os lados. E ela está logo no início da Torquato, quando a passagem da Constantino para Torquato, via aquela passagem de nível, é muito complicada. Então eu não tenho dúvida que a rodoviária deva sair dali. Até porque, pensando num projeto de reforma, seria muito complexo, talvez mais caro que a construção de uma nova. Mas o fato não é esse, o assunto não é esse, o assunto é os argumentos que eu ouvi algumas pessoas colocarem durante a audiência pública e que eu fiquei estarrecido. Eu, por exemplo, ouvi o representante dos ambulantes ou dos permissionários que ocupam a rodoviária, e são muitos, vende sandália, vende de tudo na rodoviária. Ele falando na TV, dizendo, não, vai ficar muito longe pra gente. Opa! Não, imagina, um monte de permissionário ir lá pro T6 e falou o bairro do T6. Gente, uma cidade que tem 2.400.000 habitantes não pode ficar refém da vontade, sei lá, de 100, 120 permissionários. É um absurdo isso. Ele citou ainda o processo de retirada dos ambulantes do centro de Manaus e disse, olha, tiraram os ambulantes e enfiaram nos buracos. Peraí, a cidade, o interesse coletivo, ele tem que ser maior do que o interesse de pequenas categorias numéricas. Os ambulantes da rodoviária de Manaus, com todo o respeito que eu possa ter por eles, eu acho que deve existir um trabalho, inclusive, de assistência social com eles, para recolocá-los em lugares, eles não podem impedir, em absoluto, a mudança, o processo de mudança natural, porque ali já esgotou da rodoviária de Manaus. Imaginem vocês se amanhã a Prefeitura Municipal decidisse, eu torço que faça isso, em retirar da Praça da Matriz a estação central dos ônibus, onde as pessoas não têm banheiro público, não têm segurança pública, porque há arrastões o tempo todo, assaltos o tempo todo, e onde aqueles abrigos não protegem nem de sol nem de chuva. A prefeitura vai fazer um prédio onde os ônibus entram, um prédio que tem um confinamento, garante mais segurança, com banheiro público. E aí, de repente, os permissionários que ocupam, que vendem coisas aí, não vai sair daqui não, porque a gente não quer. Vai ficar longe pra gente. Peraí, gente, isso não tem cabimento. O processo decisório das cidades, ele é um processo bastante complexo. Por isso, eu não sei qual vai ser o resultado final da audiência pública ou qual vai ser o resultado final da rodoviária, mas eu torço que ela mude. Eu torço muito que ela mude, porque o estado atual é vergonhoso. A rodoviária é equipamento de mobilidade urbana e o equipamento de turismo. Em 2014, a Prefeitura Municipal de Manaus, como não resolveu a rodoviária, empurrou para o governo do estado. E agora querem resolver de alguma forma. Pode ser que o T6, que eu sequer conheço,
e não posso opinar a respeito, não seja o local. Mas eu postei nas redes sociais ontem essa polêmica, essa coisa menor quando a gente pensa na cidade e a cidade fica refém de poucos. E um amigo meu, ele deu a seguinte sugestão: Orlando, o Eduardinho não funciona mais. O Eduardinho era o antigo aeroporto de voos regionais ao lado do aeroporto Eduardo Gomes, com uma super estrutura, um super pátio. Não poderia ser ali? Tá aí uma boa ideia. Até porque o aeroporto, ele está na confluência ou no caminho, na passagem da AM010, da BR-174 e de outros caminhos. As rodoviárias têm que ter essa proximidade de alguns caminhos. Talvez ela não esteja na proximidade de quem atravessa a ponte. Mas a atual também não está tanto assim na proximidade de quem atravessa a ponte. E as cidades crescem, as distâncias, elas ficam mais longe. Todo mundo ambiciona, por exemplo, numa grande cidade, morar perto de onde trabalha. Mas é muito difícil. Então, fica aqui a reflexão sobre: nós precisamos pensar a cidade de maneira grande, sem argumentos politiqueiros. A cidade não pode ficar refém do interesse de poucos. Eu me recordo, por exemplo, há uns anos atrás, que havia um lobby de quem fazia transporte de combustível em balsa, o que era perigosíssimo e tinha vários acidentes, contra o gasoduto. Olha que loucura! Então está na hora de a gente começar a pensar e enxergar aquilo que nós queremos para a cidade, sem levar em consideração argumentos menores, porque é verdade, existem, 100, 120, eu não sei quantos são permissionários da rodoviária. Eles merecem atenção, merecem um trabalho cidadão com certeza, mas para isso, a Prefeitura Municipal de Manaus ou o Governo do Estado, eu não sei quem está gerindo esse processo, ou se são os dois juntos, podem acionar as equipes de assistência social e de trabalho para recolocá-las em outros lugares. Tudo é possível. O que não é possível é a cidade ficar refém de um interesse menor, porque o nome disso é provincianismo. Pesquise no Google o que é ser provinciano. É evitar o desenvolvimento, o crescimento. Bem, Rafa e Jenny, acho que esse era o tema, é um tema complexo. Eu não estou aqui dizendo que não se deve ouvir os permissionários, mas o argumento deles não é válido para impedir a mudança da rodoviária. Talvez o lugar certo não seja o T6, mas que é preciso mudar dali, eu como cidadão tenho quase certeza que sim. Como é preciso mudar o Aeroclube de onde está hoje, que é um bairro residencial. É isso. Bem, gente, hoje eu não vou fazer música, nem vou fazer poema. Eu queria deixar um livro indicado, um livro de alguém que talvez tenha sido, se não o maior, um dos maiores escritores contemporâneos da língua portuguesa, o Moacir Scliar, um médico judeu gaúcho, e eu escolhi um gaúcho para contrapor essa loucura do trabalho escravo e das pérolas que são produzidas por aqueles que defendem as vinícolas, né? É um livro que é feito para adolescentes, mas que eu acho que todo adulto que lê se encanta. O livro se chama Introdução à Prática Amorosa. É um livro bem pequeno, em termos de número de páginas, mas é uma história maravilhosa. É a história de um judeu de classe média que cresce numa casa burguesa, pequena, e passa para o curso de medicina. Vou só dar uma pequena pista. Ele se apaixona pela filha da empregada, que vira médium de cura. Introdução à Prática Amorosa, do Moacir Scliar. Se você tem 18 ou 180, não importa, leiam. Fala do amor no maior aspecto possível que possa existir. É um livro surpreendente. Rafael, Diene, para vocês uma ótima semana, plena de amores, de todas as formas, e com consciência cidadã.